E, tipo assim, eu aperto Uhum. nos 6 pontinhos, aparece que eu consigo, tipo, parar a transmissão dos outros. Eu vou tentar isso com alguém, velho. Eu vou testar. Aqui na nossa turma, eu acho que você não tem a permissão. Eu acho. Se você quiser tentar aí, a gente ainda não começou, mas eu acho que não tem jeito, não. Professor, eu não tenho Pelo que eu me permissão, não. lembro, Qual na vai ser essa configuração permissão? aqui do Google Vou Meet, só o invadir, vou professor pode invadir, fazer essas vou coisas. invadir o sistema do Meet pra conseguir essa permissão. E é o cara, aí é hacker, hein? Aí é hacker, rapaz. Manuel, me dá açaí. A Marina tá te pedindo aí, Manuel. Se você não era comprometido e quiser ficar, ó, o estômago é um bom Professor, caminho para muito o boa coração ideia, de uma velho. mulher, Eu viu? tava vendo um vídeo no TikTok, o cara pegou uma geladeira, encheu de doce. Meu irmão, o cara casou com a mina na hora. É. A gente acha que as mulheres gostam de romantismo, elas gostam é de comida, rapaz. Bom, e com essa dica horrorosa de relacionamentos, podemos começar a aula? Posso parar de falar bobagem? Ai, ai, queridinhos, naquele mesmo esquema de sempre, se você tiver dúvida enquanto eu estiver falando aí, você pode ligar a câmera aí para aparecer, ou então liga o microfone e fala a dúvida direto. Não tem problema me interromper aí durante essa 1 hora, belezinha? Eu prefiro que você participe me interrompendo do que você ficar naquele silêncio mortal. Tranquilo? Se você tiver com vergonha aí da sua voz, não quiser ligar o microfone, manda no chat que eu te respondo, belezinha? Aqui em casa tem pote, só dá sem leite condensado. Eita, Manuel, que inveja, hein? Pote de açaí em casa, coisa boa, cara. Então, queridos, podemos começar? Tudo certo? Tudo Pode certo? começar assim. Muito bem. E sem leite ninho também, pois é. O leite ninho faz a gente ficar com gases, hein? Não é legal, não. Começando então, queridos, chega de baboseiras. Vamos começar o nosso conteúdo, beleza? Quem entrar depois, a gente pega aí o. Quem entrar atrasado aí, a gente dá uma revisada rapidinho, tranquilo. Segunda-feira tem plantão de dúvidas naquele mesmo esquema. Pode entrar quando quiser me perguntar qualquer coisa sobre qualquer conteúdo. Eu tô lá para isso. Tranquilo? A aula de hoje, então, a gente vai explicar um pouquinho sobre a Alemanha nazista e o início da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês, esse conteúdo, esse acontecimento, né, a Segunda Guerra Mundial, foi provavelmente o mais complexo de toda a nossa história. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas foram os acontecimentos mais complexos, mais difíceis de se entender e também os mais importantes de toda a história humana, beleza? A gente poderia efetivamente dividir o mundo entre antes das guerras e depois das guerras, mais ou menos igual a gente faz com antes de Cristo e depois de Cristo. Tranquilo? Todas as ideias que eu menciono aqui na aula, todas as ideologias, as maluquices que o Hitler acreditava, aquelas coisas todas de comunismo, de socialismo, todas essas ideias malucas que a gente está estudando aí nessa semana e na semana passada, elas ainda existem até hoje, beleza? Então, não sei, vocês não devem acompanhar esse tipo de mídia, mas existe um site que compartilha notícias sobre o mundo musical, né, de bandas, de músicas, de apresentações, de shows e tal, chamado Whiplash. E no Whiplash ontem saiu uma reportagem falando sobre um músico lá da Noruega que colocou lá no Twitter por que ele odeia o Brasil. E aí, claro, os fãs do Brasil ficaram todos assim e tal, e ele disse assim, não, é porque no Brasil só tem Untermensch. Em alemão, Untermensch significa homens inferiores. Só que quem falava desse jeito, Untermensch, quem se referia às pessoas desse jeito era o próprio Hitler. Então, meio que a galera foi à loucura com essa ideia, se a galera que leu a notícia, que acompanha o site e tal, ficou todo mundo puto com o cara. Falou, pô, o cara é nazista e tal. Pois é, esse tipo de ideia ainda existe, beleza? Então a gente ainda tem gente que segue essas ideologias aí, mesmo hoje em dia. Galera do chat aí, o chat pegando fogo, vocês se liguem que o chat também é gravado, beleza? Daqui a pouco tá levando bronca da Vivian aí e não sabe por quê. Prestem atenção. Pois bem, então daí a importância da gente estudar essas duas guerras mundiais, porque essas ideias elas ainda estão por aí. Até hoje no Brasil nós temos pelo menos dois partidos comunistas, o PCB e o PCdoB, igual o partido do Stalin lá durante a guerra. Então são ideias que não morreram, beleza? E por mais que seja ilegal você se declarar nazista hoje em dia, ostentar símbolos e tudo mais, é uma ideia que infelizmente ainda está por aí, sim. Ainda tem muitas pessoas que acreditam e seguem essa ideologia, beleza? E é por isso que a gente tem que estudar ela, para a gente saber identificar e saber como evitar. Tranquilo? Basicamente é para isso que a gente estuda a história, para não fazer hoje as cagadas que fizemos ontem. Não é isso? Manuel e Marina, se liguem aí, parem com a bagunça aí, chega de bate-papo. Começando então, recapitulando o que a gente estudou na segunda-feira, silêncio aí do chat. Recapitulando o que a gente começou a estudar então na segunda-feira,
eu falei para vocês sobre a ascensão ou a subida ao poder de um italiano meio maluco. Aqueles mais curiosos de vocês devem ter assistido aí o vídeo que eu coloquei no Classroom, que era lá basicamente um discurso do Mussolini falando com os italianos e tal sobre pão e glória e aquela coisa toda. Tá um barulho de uma reforma aqui, deixa eu fechar essa janela rapidinho. Pronto. Deve melhorar agora, apesar de eu ficar cozido nesse calor, mas tudo bem. Então, na segunda-feira a gente estudou a ascensão ao poder de um maluco aí chamado Benito Mussolini. Eu coloquei para vocês um discurso do cara lá no Google Classroom. Dê uma assistida porque é importante, no sentido de que vocês precisam identificar essas loucuras nos discursos, porque daqui 2, 3 anos vocês vão estar votando também. Vocês vão ajudar a escolher os nossos guias, os nossos líderes e tudo mais. Então, é importantíssimo que vocês vejam esse conteúdo que eu coloco, aprendam com isso, porque daqui a pouco vocês serão adultos e não podem cometer as cagadas que cometemos no século passado. Galera aí do chat, se liguem, eu vou começar a mutar vocês, hein? Eu tenho como bloquear vocês no chat, se liguem, parem de bater papo aí. Deixem para pedir esse açaí no iFood depois. Segundo ponto da revisão de hoje. Na Alemanha, então, estou falando aí, o Adolf Hitler ele crescia politicamente. Eu disse para vocês que ele começou a carreira política dele como uma carreira política comum. O cara foi elegendo deputados, foi elegendo senadores, o partido dele se organizou. Então, o início ele foi ali discreto, foi um início disfarçado. As pessoas não perceberam, a princípio, o tamanho da ameaça que o Hitler representava para o mundo. Eu disse para vocês que, de um modo geral, conforme o cara crescia, as pessoas iam lendo o livro dele e no resto do mundo as pessoas pensavam, não, isso daí não vai dar em nada, esse cara é só um maluco que está governando a Alemanha, vamos deixar os alemães quietos porque a gente precisa se reconstruir. O mundo inteiro estava ocupado cuidando dos próprios problemas. E esses problemas, cara, foram muitos. O início do século XX foi um século de problemas sérios. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, tivemos a Revolução Socialista da Rússia, tivemos depois a gripe espanhola, que foi uma pandemia muito parecida com o que a gente está vivendo aqui agora. É chamada de gripe espanhola porque foi a Espanha, que era um país que não se envolveu na guerra, que começou a divulgar nas notícias e tal, que estava rolando uma doença e tal, porque o mundo estava tão ocupado em guerra que não percebeu. Mas no início do século aconteceu uma pandemia igualzinho a que a gente está vivendo hoje, inclusive de um vírus parecido, era o H1N1, o vírus da gripe, né? Era o mesmo vírus da gripe espanhola, esse da gripe suína, não sei como é que chama, H1N1, que ainda existe por aí até hoje. Beleza? Então, esses problemas, eles eram muitos. E aí o mundo preferiu ignorar o Hitler. Falou, não, deixa o cara governar aí, deixa o cara, sei lá, fazer os discursos malucos dele, escrever o livro que ele quiser escrever e tal. Ele não é uma ameaça. A nossa ameaça mais iminente é a crise de 1929, que o mundo estava quebrado, né? As economias estavam quebrando uma atrás da outra, as pessoas preferiram ignorar o Hitler. Belezinha? Então, em 1933, o parlamento alemão foi incendiado, nós estudamos na segunda-feira, aconteceu um incêndio lá, e aí o Hitler culpou os comunistas por esse atentado. Ele falou, existem provas históricas de que foram os próprios nazistas que queimaram o parlamento, mas ele culpou os comunistas. Falou, não, foram esses malucos aqui que tocaram fogo e tal, e a gente precisa fazer alguma coisa. Geralmente esses revolucionários, pessoas como Getúlio Vargas, o Adolf Hitler, essa galera, eles usavam táticas muito parecidas. Eles criavam um problema para oferecer depois a solução. Era uma mentira muito bem colocada. Então, quando Hitler incendeia o parlamento alemão, é um ato de terrorismo, beleza? Os alemães eles ficam horrorizados, ficam com medo, porque eles viram em primeira mão o que aconteceu com a Rússia. Rolou ali uma revolução comunista, os comunistas tomaram o poder, e aí o Hitler falou, olha, se a gente não fizer nada, vai acontecer a mesma coisa com a Alemanha. Então esse terrorismo ele surtiu efeitos. E aí o parlamento alemão elegeu o cara como o Führer. Führer é um nome em alemão que significa é meio que o imperador, ou o líder supremo, beleza? Nesse caso aí, o Hitler começou a mandar ainda mais do que o presidente von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha na época. Tranquilo? Pois bem, então como era esse governo nazista? A partir do momento em que o Hitler se tornou, né, o Führer da Alemanha, que ele adquiriu aí o domínio total sobre a Alemanha, ele começou a nomear o país dele, o regime nazista, o regime nacional socialista, como o Terceiro Reich. O que é o Terceiro Reich?
Em alemão é o terceiro reinado, ou terceiro reino, beleza? O primeiro reino foi lá ainda durante o Império Romano, que as pessoas associavam aí o Império ao primeiro reinado, né, que era, vamos dizer, o Sacro Império Romano Germânico era o herdeiro de Roma que havia caído, era assim que eles se enxergavam. Então, o primeiro Kaiser governou aí nessa época, ainda durante a Idade Média. O segundo reinado aconteceu lá durante o governo da Prússia e tudo mais, principalmente durante o Império Alemão. Vocês lembram disso aí no início da Primeira Guerra Mundial. Esse foi o segundo Reich, beleza? O segundo reino. E aí o Hitler era tão prepotente, ele se considerava tão poderoso, que ele dizia: o meu então será o terceiro reino, o terceiro Reich. Até hoje, inclusive, se você der a louca, comprar tinta de pichação e escrever aí na parede em algum lugar terceiro Reich, você pode ir para a cadeia por apologia ao nazismo. Esse é um dos termos que é incluso aí na lei que proíbe a propagação da ideologia nazista, beleza? Então, o terceiro Reich se refere Professor, diretamente mas ao tipo governo assim, nacional a socialista. pessoa Tranquilo? Diga. o nazista e tipo não que e tipo fugir da polícia, ela pode ser meio tipo morta, Como é que assassinada é? pelos Eu não entendi a policiais. pergunta. Quem Tipo pode ser assim, morto? a questão é a seguinte, tipo assim, finge que você é um nazista, só finge, tá? Tipo Certo. assim, você tipo chama todo mundo pra ser nazista, pra revolucionar de novo, aí tipo, Uhum. você foge da polícia. E tipo assim, se a polícia pode ter um mandato pra te matar, já que você é um Cara, nazista, então, no Brasil não tem pena de morte, né? A polícia estaria autorizada a atirar para matar se você estivesse atirando para matar a polícia. Se fosse um confronto armado ali e tal, você vai acabar sendo morto pela polícia. Mas, de um modo geral, o nazismo ele é proibido como um todo. Então, mesmo que você organizasse muitas pessoas e realmente ameaçasse a democracia e tal, muito provavelmente o que aconteceria é que outros países apoiariam o governo brasileiro combatendo você e o seu novo partido nazista. Tá entendendo? Essa lei ela não vigora só no Brasil, no mundo inteiro existe essa lei antinazismo, tranquilo? É, Na Polônia, em alguns países, inclusive o comunismo também é proibido. Não é o caso no Brasil, porque o mundo inteiro se tornou antinazista, mas nem todo mundo se tornou anticomunista. As duas ideologias eram igualmente assassinas, inclusive em termos de números, os comunistas mataram muito mais do que os nazistas, mas o comunismo ainda é permitido em alguns países, já o nazismo não. Na maioria dos países é proibido até desenhar os símbolos por aí. Tem alguns países que são mais liberais, como o Japão, onde você poderia, por exemplo, fazer uma tatuagem nazista e andar por aí, o governo japonês não se importa, mas se você tentasse criar um partido nazista no Japão, você seria preso. Entendeu como é que é? Então, a apologia ao nazismo em nem todos os países é proibida, mas em praticamente todo mundo civilizado, criar partidos nazistas e tudo mais é sim proibido. Beleza? Você seria combatido. Então, de acordo com a ideologia que estava lá no livro do Hitler, eu mostrei para vocês na semana passada, o livro se chamava Minha Luta, em alemão é Mein Kampf. Os judeus eles eram vistos como criaturas inferiores, como criaturas não humanas, mas que eram responsáveis pelo problema na Alemanha, de acordo com o Hitler. Beleza? O Hitler dizia lá então: é, os comunistas são responsáveis por todos os nossos problemas, eles são os donos dos bancos e a gente está endividado, eles são os donos das grandes empresas e a gente está pobre. Então é tudo culpa dos judeus. Isso o Hitler escreveu lá no livro dele. Beleza? Tiago, Micaela e Manuel, vocês aí precisam cortar a parada do chat. Essa é a última vez que eu vou falar, eu vou começar a quicar vocês, velho. Tô falando sério. Vou dar um exemplo, ó. Deixa eu ver. Micaela, você entra de novo aí, por favor, beleza? Vou começar a fazer isso aí com vocês, se liguem. Ela deve entrar de novo, a não ser que ela fique brava, beleza? Quicou uma vez, é zica de novo. Beleza, vamos ver se ela entra de novo aí. Quiquei a Micaela. Queridos, pois bem. Então, de acordo com a ideologia lá do Hitler no livro dele, os judeus eles eram culpados por tudo. E aí, com o Hitler no governo, ele assumindo ali o governo total da Alemanha, beleza? O que acontece é que os judeus começaram a ser perseguidos em todas as esferas. Tranquilo? Eu coloquei para vocês algumas fotos de como eles marcavam as empresas que pertenciam a judeus. Então, o judeu tinha uma loja de joias, os soldados nazistas, igual tem aí na foto, iam lá e desenhavam lá no vidro da loja do cara. Ó, isso aqui é de um judeu, aí desenhava a estrelinha dos judeus lá e tal. Nenhum alemão ia comprar lá porque eles odiavam os judeus. Então, é uma perseguição. Só que essa perseguição, a princípio, não quer dizer que os judeus vão ser mortos nem nada assim, beleza?
esses judeus eles estão sendo excluídos da vida diária ali, da vida cotidiana. Bem-vinda de volta, Micaele. Eu te usei como exemplo só, tá? Seja bem-vinda de volta. Então, o que acontece? Eles eram excluídos, vamos dizer assim, economicamente, beleza? Você marcava ali na loja do cara e dizia, ó, não compra aí e tal. Se você for comprado aí, a gente vai te assaltar, vão organizar uns caras aqui e tal, e não vamos deixar você comprar e tudo. Era uma perseguição nesse sentido. Até por isso, o mundo não via o nazismo como uma ameaça ainda, apesar dessa perseguição ficar acontecendo. Por quê? Ah, eles não estão matando os judeus, eles só estão encrencando com os caras aí. Se o judeu acha ruim, que vai morar em outro país. Meio que essa era a reação do mundo. Tá entendendo? Ficou até mais quieta, bicho. Ó, funcionou, não foi, Jardiel? Coisa boa. Então, é importante, essa perseguição aos judeus, no primeiro momento, ela era uma perseguição principalmente econômica. Belezinha? Continuando, então. O Hitler tinha um plano de reerguer a economia. E isso não era fácil porque a crise de 29 acabou acontecendo, não é? Então o capitalismo falhou, aquela ideia toda da galera lá ainda estava na cabeça de todo mundo. E aí o que acontece é o seguinte: o Hitler precisava achar uma terceira via. Ele era anticomunista, então ele não podia imitar a Rússia. Ele não podia fazer na Alemanha o que o Stalin estava fazendo na Rússia. E ao mesmo tempo ele não podia contar com o mundo capitalista. Ele precisava, né, de uma terceira forma, de uma terceira via de reerguer a Alemanha. E essa via foi fundamentada em dois princípios básicos. A primeira é uma rápida industrialização. Vamos investir em máquina pesada, fazer coisas de aço, locomotivas, máquinas, armas, coisas de aço mesmo, a indústria pesada. E a expansão territorial. O Hitler falava, olha, existe um espaço vital, ou em alemão Lebensraum, foi assim que ele escreveu lá no livro dele. A Alemanha precisa de um espaço vital para se sustentar. E aí, como é que a gente vai conseguir esse espaço vital? A gente vai invadir alguns países vizinhos e vai pegar esse espaço para nós, porque esse espaço era nosso. O Hitler dizia: nós perdemos esse espaço como punição na Primeira Guerra, mas essa punição ela era indevida. Não foi nem a gente que começou a guerra, foi a Sérvia. Então o Hitler falou: a gente vai pegar de volta tudo isso que a gente perdeu quando perdeu a Primeira Guerra. E aí ele começou a invadir países vizinhos. Esse mapa que eu coloquei para vocês aí é o tanto de espaço que o Hitler tinha ganhado aí até 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, ele realmente conquistou muitas terras, e nessas terras o que ele queria fazer? Ele queria explorar minério de ferro para transformar em aço e fazer armas e tanques de guerra e tudo mais. Ele pretendia plantar para produzir comida, alimento para os alemães. Então, ele chamava isso de um espaço vital, porque era o espaço que ele ia usar para desenvolver a Alemanha. Então, se você não tem nem capitalismo nem comunismo, o que você tem? Basicamente, crime, beleza? O que ele fazia então era invadir países vizinhos e usar esses países, submeter eles ali à vontade deles. E o mundo, como sempre, reagindo, não, não vamos fazer nada, porque esses países eles já pertenciam à Alemanha antes, eram colônia, vamos devolver para a Alemanha. O mundo estava evitando guerra a todos os custos. Por quê? Além de reconstruir depois da Primeira Guerra, tinha a crise de 29. O mundo queria, a todo custo, evitar conflitos. Tá entendendo? Principalmente com a Alemanha, que estava crescendo tão rápido, vocês estão vendo aí no mapa, o cara estava se expandindo assim imediatamente. Era uma coisa que era um ritmo louco. Ele queria então que o país produzisse a própria comida. O Hitler queria que a Alemanha fosse autossuficiente em termos de alimento. Beleza? E aí ele começava a expandir, começava a se desenvolver ali e tal, invadir os países, usando a riqueza que ele conquistava nesses países para desenvolver de volta a economia da Alemanha. E uma coisa que não é muito dita, mas que aconteceu de fato, era que o Hitler desapropriava as posses dos judeus. Então, olha que coisa horrível. Você era um judeu banqueiro. O governo alemão ia lá e dizia: olha, a Alemanha vai nacionalizar o seu banco. Beleza? Agora, ao invés de ser Santander, vamos dizer assim, um banco privado, agora se chama Banco da Alemanha. E a Alemanha pega o seu banco e você que é o dono, dane-se você não vai ganhar nada em troca porque você é judeu, cara. Você nem devia ter esse dinheiro aqui porque esse dinheiro é alemão para começo de conversa. Tá entendendo qual é a ideia aqui? Era roubo mesmo. O Hitler, então, ele ia desapropriando as coisas desses judeus que ele estava perseguindo. Tranquilo? E aí, por meio dessas ações, dessas desapropriações, desse crescimento do Estado, com o governo alemão crescendo, ele começou a reerguer a economia alemã. Beleza? Eita, e o chat continua pegando fogo. Eu já quase não tenho aluno, ainda vou ter que quicar metade da galera. É mole. Se liguem, galera. Para de atrapalhar aí, tô falando sério.
É a primeira vez que eu tenho que dar bronca por disciplina desde que a gente começou a pandemia. Olha que parada louca. Tiago e Micaele, meu Deus do céu, velho. Casa logo e para com essa história aí, beleza? Continuando então. Esse crescimento da Alemanha, o que você precisa saber, que você precisa se lembrar lá para quando as provas voltarem ao normal. Micaele, oxe, é contigo mesmo, rapaz. Estou falando sério. Pois bem, o que você precisa se lembrar é que esse crescimento da Alemanha, como é que a Alemanha se desenvolveu, é com o Manuel, Tiago? Tá certo. Foi principalmente por meio de desapropriações. Então, com o Estado crescendo e o Estado dominando a economia lá no Triângulo da Morte, igual eu expliquei para vocês, essa economia era ligada ao Estado. Quando o Estado cresce, a economia naturalmente vai crescer. Era um plano de gênio, com o detalhe de que era um plano de gênio maligno. Porque, por exemplo, países como a Polônia foram invadidos, perderam território, morreu um monte de gente no processo e o Hitler não se importava. Belezinha? Tudo que ele queria era que a Alemanha crescesse. Só isso. Tranquilo. Então, reerguendo a economia, tornando de novo a Alemanha um país forte, o Hitler precisava perpetuar essa ideologia. Como é que a gente convence, então, os alemães a acreditarem no Hitler? Como é que a gente convence as pessoas a seguir essa ideologia, a agir de acordo com o que a gente pede, com o que a gente exige agora na nova Alemanha? Ora, a educação sempre foi e sempre vai ser a porta para o futuro de um país. Por exemplo, vocês já se perguntaram por que que a gente estuda a história da Alemanha, estuda essas coisas de Segunda Guerra e tudo mais, estuda essas paradas, mas não estuda, por exemplo, a formação do Estado de Singapura? Por que que a gente não estuda, por exemplo, a história do Chile? O que o Chile fez com os nativos indígenas e como foi o governo militar do Chile, por exemplo? Por que que a gente estuda tão pouco disso? Ora, existe o Ministério da Educação no Brasil, que tem um plano de governo muito claro. Ele fala: nós precisamos que os brasileiros entendam algumas coisas, mas não precisamos que eles entendam outras. Por que isso? Essa explicação aí vai depender da sua opinião. Algumas pessoas vão dizer: ah, o governo quer usar a escola, então, para manipular a cabeça das pessoas e fazer as pessoas amarem o governo brasileiro. É uma possibilidade. Outra possibilidade. Ah, o governo quer que a gente aprenda algumas coisas, mas não aprenda muito bem, porque pessoas ignorantes são mais facilmente manipuladas por políticos. Essa é uma outra resposta possível. Beleza? Então, todo governo tirano sempre vai atacar primeiro a educação. Então, quando eu digo assim, eu sou um professor rebelde, eu ensino de um jeito que eu tento ser diferente, eu boto os alunos para estudar outras coisas. Qual a intenção disso? Por quê? A intenção de um bom professor geralmente tem que ser libertar os seus alunos. Fazer com que eles vejam, olha, os governos, eles podem ser malignos, os governos podem cometer erros, às vezes eles estão errados, e o aluno ele precisa aprender a pensar por conta própria. Beleza? Então, o objetivo do Hitler, como de todos os governos do mundo desde a Prússia foi o país que inventou isso, a escola começou a ser usada como um centro de doutrinação política. Beleza? E aí o Estado estava presente em todas as áreas da sociedade. Igual eu falei para vocês, era um governo totalitário. Ele estava presente na sociedade como um todo. O governo mandava no que você ia comer, no que você ia vestir, na sua igreja, na sua religião. Isso são estados totalitários. Beleza? E aí qual é o resultado? Na escola, o governo vai ter acesso às crianças. Na escola, o governo vai ter acesso às mentes jovens, que serão os adultos do futuro e vão estar pensando de acordo com aquilo que o governo enfiar na cabeça delas, ainda enquanto elas estudam. Então, é importante educar as crianças para enxergar o mundo do jeito que esse governo queria. Beleza? Então, vocês estão vendo fotos aí do próprio Adolf Hitler abraçando um membro da juventude hitlerista. A juventude hitlerista era um movimento muito grande durante a Alemanha nazista, que eram os pequenos soldados do Hitler. Eram crianças aí entre 12 e 16 anos de idade, eram ainda adolescentes, iguais a vocês, que o Hitler dizia: se a Alemanha precisar, vocês têm que saber atirar, vocês têm que saber pilotar tanque de guerra, vocês precisam saber como ser um soldado mesmo. Beleza? A juventude hitlerista era o corpo militar mais jovem de toda a Europa durante esse período. Beleza? E aqueles sobreviventes que a gente vê aí em documentários e tal. Ah, o fulano era soldado nazista e sobreviveu e agora tá dando depoimento e tal. Geralmente esses caras eram da juventude hitlerista, porque eles eram muito novinhos na época e agora estão aí com quase 100 anos de idade. Os soldados que eram adultos já teriam morrido mesmo de velhice a essa altura. Beleza? E para você ter uma ideia do quanto essa coisa de juventude hitlerista ela entrava mesmo na cabeça das pessoas,
Existem pessoas que eram membros da juventude hitlerista, eram crianças, lutaram pelo Hitler, acreditavam fortemente nisso, porque estudavam isso na escola, e quando a Alemanha perdeu a guerra, esses meninos eles lutavam até a morte. Eles eram tão apaixonados e tal, que os soldados americanos, britânicos, lá durante a guerra, eles ficavam meio assim, falavam, não, não quero matar esse moleque, o bicho tem 14 anos, é um pequenininho ali e tal. E o moleque tava lá desesperado, metralhadora na mão, atirando nos caras, eles eram apaixonados. E mesmo depois da Alemanha perder a guerra, esses caras continuavam sendo nazistas convictos, beleza? Muitos deles fugiram da Alemanha, foram morar em outros países e tal, mudavam de nome, e nesses países novos onde eles moravam, eles continuavam sendo nazistas, mesmo muitos anos depois da guerra já ter acabado. Essa galera da juventude hitlerista eram os mais apaixonadamente nazistas, porque eles já nasceram num contexto de nazismo. Eles foram educados na escola, aprenderam a ler, aprenderam, né, o básico do mundo lá na escola mesmo, sobre tudo sob uma ótica nazista, beleza? Nacional socialista. E a gente viu lá no conteúdo do livro do Hitler que essa ideologia nazista ela era antissemita e muito militarista. Então não é à toa que esses meninos eles vão se comportar de forma militar mesmo, né? Vão andar ali fardado, vão marchar e tal, né? Aquela coisa militar mesmo, além de serem antissemitas. Eles aprendiam a odiar judeus desde cedo, desde criança. Tem até uma imagem muito legal que a sua mãe deve compartilhar aí pelos grupos de WhatsApp. Geralmente a galera, né, uma geração acima da nossa, assim, costuma compartilhar essas coisas motivacionais por aí, bonitinhas e tal. A minha mãe eu sei que compartilha muito, e ela coloca lá uma imagem bem assim, uma criancinha negra abraçada com uma criancinha branca, dizendo assim: ninguém nasce odiando, o ódio se aprende. E é uma verdade. No caso da Alemanha nazista, existia toda uma educação voltada para o ódio, esse ódio contra os judeus, principalmente. Beleza? Porque o plano do Hitler era mesmo expulsar os judeus dali e absorver para a Alemanha toda a riqueza que eles tinham acumulado ao longo dos anos. Tranquilo? Então, o antissemitismo e o militarismo eram as duas principais características aí da educação durante a era do Hitler, beleza? E você precisa saber disso, porque lá na prova eu vou colocar para vocês. Quando o mundo voltar ao normal, acabar a pandemia e tal, e rolar a prova, na prova sobre a Segunda Guerra, eu vou colocar questões sobre a juventude hitlerista, beleza? Vocês precisam se lembrar disso daí. Se você está assistindo isso aí gravado, guarda isso daí, salva lá nos vídeos marcados como gostei lá no YouTube para você assistir depois, porque isso vai cair na prova. Tranquilo? Ok. Como é que o mundo estava reagindo? Bom, eu já dei meio uns spoilers aí no início da aula, né? O mundo inteiro ia tentando evitar conflito a todo custo. Não fazia contraponto à Alemanha em nenhum momento, não contradizia a Alemanha de nenhum jeito e dizia, não, deixa a Alemanha lá, deixa o maluco governar sem problema, não vamos se meter não, porque a gente tem os nossos próprios problemas para resolver. Então o mundo ainda estava se recuperando da guerra, da gripe espanhola, da crise de 29, da Revolução Comunista. Tinha um monte de coisa acontecida ao mesmo tempo no início do século. Um monte de crises, um monte de problemas, de revoluções, e o mundo estava um caos, estava uma bagunça. Muito país estava destruído. Cidades inteiras, como cidades francesas e tal, nunca se recuperaram, ainda eram ruínas e tal, mesmo a Primeira Guerra Mundial tendo acabado há quase 20 anos atrás. Então, mesmo em 20 anos, o mundo ainda estava patinando ali, tentando se recuperar, beleza? E a Rússia, claro, tinha se retirado. O governo comunista ele era extremamente isolacionista, eles não se metiam e não deixavam ninguém se meter na Rússia. E aí dizia o seguinte, cara, ó, a Rússia não vai se meter, a Rússia é neutra, a Rússia não vai, né, lidar com isso daí, a gente está organizando o nosso novo governo comunista aqui e tal, e não vamos ajudar ninguém, tá ligado? A gente está preocupado com o nosso próprio governo. Essa era a política principalmente do Joseph Stalin. Depois que o Vladimir Lenin saiu do governo da Rússia, o Stalin assumiu, e esse cara ele era um nacionalista. O Stalin, aquele do bigodão, que eu mostro sempre as imagens para vocês, o Stalin era um nacionalista. Ele dizia: ninguém pode se meter na Rússia, a Rússia não pode se meter em mais ninguém, num problema de mais ninguém. Beleza? Então, a Rússia não estava ajudando o mundo. E aí, para simbolizar uma paz ali com a Alemanha, né, para mostrar para o mundo mostrar ali, não, a gente não está em conflito, Hitler, a gente deixa você governar, não se preocupe, a gente não tem nada, não, né, não vamos entrar em conflito, vamos ser amiguinhos. As Olimpíadas de 1936 aconteceram em plena Alemanha nazista. Então, no meio daqueles desfiles, daquela coisa toda, aconteceu os Jogos Olímpicos, teve lá as medalhas, os pódios e tal, igual acontece sempre, beleza?
É, bem, então você vai ver aí na imagem, eu coloquei nas imagens para vocês, no meio do Arco do Triunfo lá de Berlim, né, aquele monumento famoso que existe até hoje, tal, com as bandeiras nazistas ali ainda penduradas e tal. Os corredores da maratona passando por ali, os atletas alemães, eles colocavam ali fazendo a saudação nazista ali quando ganhavam ali, né, alguma coisa e tal, quando ganhavam alguma competição, alguma parada ali e tal. Então, era lugar comum. O nazismo era visto como a Alemanha é assim mesmo. Manuel, depois você volta aí, tá? Pois bem, então essa ideologia nazista era vista pelo mundo como sendo olha, não é uma ameaça, não é um problema e tal, pode fazer os jogos aí e tal, mesmo os costumes estranhos deles, de fazer a saudação, daqueles discursos do Hitler e tal, eram ignorados pelo mundo. Seja bem-vindo de volta, Manuel. Se continuar com a interrupção, eu te tiro de novo, beleza? Então, o que acontece? A reação do mundo, de um modo geral, foi ignorar o que estava acontecendo na Alemanha. O mundo falava: olha, não vou me envolver, porque a Alemanha está crescendo muito. O exército da Alemanha já estava se tornando, da noite para o dia, um dos mais poderosos do mundo. O Hitler tinha usado a ideia do Henry Ford, lá dos americanos, né, de fazer produção em séries. Só que ao invés de fazer uma produção em série de automóveis, o Hitler estabeleceu isso para tanques de guerra. Então o cara criou fábricas de Panzer. Panzer era um tanque leve que eles usavam, vou mostrar umas fotos para vocês aí de alguns Panzer mais para frente. E ele produzia isso em série. Então é muito famoso o Panzer Battalion, né, o batalhão dos Panzers alemão, era internacionalmente conhecido. O mundo começou a ficar com medo disso. Falou: cara, o exército alemão é uma parada de louco. Tipo, o Hitler, em questão de 2 ou 3 anos de governo, o cara estava produzindo ali em massa armas, tanques de guerra e tudo mais, aquela coisa, e ninguém ousava peitar o cara. O pessoal dizia: não, não vamos se meter e tal. Com exceção de um único país. Existia um país que não estava caindo na onda da Alemanha. Esse país ele ficava falando: ó, a Alemanha é perigosa, o mundo tem que tomar cuidado, o Hitler é maluco. Esse país estava falando e o mundo inteiro ignorando ele. Esse país era a França. Os franceses estavam tão preocupados com o Hitler, porque eles fazem fronteira com a Alemanha, né? Estavam tão preocupados com o Hitler que eles criaram a linha Maginot. Eu vou falar para vocês aí mais para frente, tem um mapinha da linha Maginot. E basicamente era o seguinte: eles cavaram uma trincheira gigantesca ao longo de toda a fronteira entre França e Alemanha e colocaram estruturas de concreto separando os dois países. A linha Maginot, desde o início, ela durou vários anos a ser construída, e o objetivo dela era não deixar os tanques de guerra alemães passarem para a França caso desse a louca no Hitler. Então, quando tiver lá na prova assim, o mundo inteiro ignorava a ameaça do Hitler, você pode colocar, com a exceção da França. Os franceses estavam espertos, beleza? E aí disseram: não, a gente não vai dar mole para o Hitler, a gente vai se fortificar, a gente vai se preparar porque esse cara vai começar uma guerra. Só que o mundo ignorava, só que o mundo ignorava o Hitler, o mundo ignorava as ameaças da França, beleza? E aí, claro, a gente vai ver mais para frente o resultado foi problema, e problema para a França, porque o Hitler não estava ignorando isso, ele viu: quer dizer que os franceses estão ligados, né? Então vou bater primeiro na França, tá ligado? O Hitler criou essa inimizade ali contra os franceses ainda nessa época, beleza? Como é que era o nazismo pelo mundo? Será que o nazismo era um movimento que só existia na Alemanha? Não mesmo, de forma alguma. O Hitler ele espalhava a ideologia dele pelo mundo todo. E do mesmo jeito que no mundo todo, até hoje, existem movimentos neonazistas, antes da Segunda Guerra Mundial, existiam partidos nazistas no mundo todo. Países como o Japão e a Itália se aliaram naturalmente à Alemanha, porque esses países eram impérios, eles tinham ideologias totalitárias também e tudo mais. O Japão estava em guerra contra a China ali já tinha um tempo, estava invadindo os territórios chineses e tal. E uma curiosidade importante que é bom vocês saberem aí é que o maior partido nazista fora da Alemanha durante o início do século XX era o Partido Nacional Socialista Brasileiro. Eu coloquei para vocês aí uma foto desse partido, de uma reunião desse partido, e vocês vão ver aí na foto que tem uma bandeira do Brasil pendurada bem ao lado da bandeira da suástica nazista. E esses caras todos que estão aí nessa foto, com essa roupinha, né, com as indumentárias todas aí, esses caras, eles são brasileiros, beleza? Então, o nazismo ele se espalhava pelo mundo feito uma peste, não tinha limite para isso. As pessoas estavam vendo ele funcionar. Via, cara,
O Hitler está reerguendo a Alemanha estava destruída depois da Primeira Guerra, e o Hitler, em questão de 2, 3 anos, né, ele estava reerguendo o país. Então, para o mundo, eles falavam, velho, é melhor se aliar à Alemanha, é melhor seguir o modelo dos caras. E no Brasil isso não era diferente. O Getúlio Vargas observava o que o Hitler fazia e meio que imitava. A gente estudou lá o Estado Novo e vimos que o governo do Vargas ele era muito fascista. Ele seguia os métodos do Hitler, ele fazia aquelas passeatas carregando a foto dele, um poder militar grande, aquela coisa toda. O Getúlio imitava o Hitler, assim como boa parte do mundo, beleza? E aí, o que acontece é que, depois de um tempo, o Getúlio viu que tinha muitas discussões entre os partidos, eles, né, ficavam forçando a barra ali para ele sair do governo e tal. Ele declarou os partidos todos ilegais. E aí, um desses partidos foi o Partido Nazista Brasileiro. Então, o Getúlio, para evitar concorrência, ele acabou se livrando desse partido aí. Não durou muito tempo, beleza? Mas é importante vocês saberem que ele existiu. Esse partido ele era o maior partido nazista fora da Alemanha e era composto por brasileiros. O Getúlio declarou ele ilegal, mas ele continuou em atividade por muito tempo, clandestinamente. Belezinha? Então, a Polônia. A Polônia é um país importantíssimo quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque a Segunda Guerra Mundial inteira começou por causa da Polônia. O que acontece? A cultura da Polônia ela é milenar. Esses caras eles misturavam duas raízes culturais principais, que eram dos eslavos e também alemães. O que é um país eslavo? É aquela cultura do leste da Europa, aqueles países que você vê muito em documentários, principalmente falando sobre comida, comida do leste europeu, né, que fala ali da Romênia, da Ucrânia, aqueles países onde tem lendas como do Conde Drácula, aqueles países meio misteriosos que a gente, né, ouve falar assim, meio que, tipo, tem umas lendas estranhas. Por exemplo, lenda de lobisomem surgiu nesse lugar, veio para cá e tal, faz parte do nosso folclore hoje, mas vem desse lugar. Lenda de vampiro, essas ideias meio estranhas, essa cultura meio estrangeira, é porque elas são elementos que fazem parte da cultura eslava. Os eslavos, eles não são bem europeus. Eles são mais orientais do que ocidentais. Eles se parecem um pouco mais com os turcos, com os iranianos, com aquela galera do leste ali, do que com a Europa mesmo. Eles eram meio misturados. E a Polônia, ela representava bem isso. Ela tinha um pouco da cultura alemã, mas um pouco da cultura eslava. O Lobisomem é de Londres. Tem um filme, né, Thiago? Lobisomem em Londres. Um lobisomem americano em Paris. Eu não lembro direito como é que é o nome do filme. É um filme bem antigo. Bem legal, por sinal. Pois é. E aí os alemães olhavam a Polônia e falaram, olha só esses degenerados. Os caras têm cultura alemã, são brancos, né? Têm olho claro, são arianos, mas tem essa cultura eslava esquisita aí. Então, os alemães eles olhavam a Polônia como o exemplo da miscigenação, da mistura, né? Daquela coisa de misturado. E o nazismo ele não permitia isso. Você tinha que ser alemão, não pode ser misturado. E aí eles pegavam no pé da Polônia, falavam, cara, essa Polônia aí, velho, olha esses caras aí, pô. E aí, como se não bastasse, o governo da Polônia, além de ser misturado, né, ter essa cultura misturada e tal, eles começaram a receber os judeus. Os alemães perseguiam os judeus, o mundo inteiro perseguia os judeus e tal, né? Vários países do mundo perseguiam os caras, e os judeus tinham que fugir. Fala, pô, eu não posso ter minha empresa na Alemanha, então o que eu vou fazer para continuar vivendo? Os judeus então fugiam para a Polônia, porque o governo polonês dizia: não, pode entrar aqui, judeu, chega aí, vamos trabalhar junto. A Polônia era permissiva, ela deixava os caras entrarem, trabalhar e tal. Então, sua vida de judeu aí tá um inferno na Alemanha? Pode vir para a Polônia, que aqui você vive em paz, pode ter sua empresa de boa, cria seus filhos aí, que tá tudo tranquilo. E aí o Hitler olhava para isso e falava: é. Então, esse país misturado aí, mestiço, ainda é um país judaico. É um país que um monte de judeu que recebe judeu do mundo inteiro. O Hitler tinha olhos para a Polônia, olhos agressivos. Ele olhava para a Polônia e dizia: cara, isso aí representa tudo o que a gente odeia como nacional-socialista. Tá entendendo? E como se não bastasse isso, claro que essa é a desculpa ideológica, na prática, a Polônia tinha muita terra cultivável, tinha muita riqueza mineral. Era um país muito rico, tá entendendo? Tinha grandes fazendas que produziam um monte de alimento e tal. E como eu falei mais cedo, a política do Hitler era, dizia, a Alemanha tem que ter um espaço vital, um espaço que seja suficiente para os alemães viverem, se alimentarem, né, e tal. Então, pô, a Alemanha já está aqui do lado, né? Vocês estão vendo aí no mapinha, a Polônia ela fica entre a Alemanha e a Bielorrússia. A Bielorrússia existe hoje, mas durante a Segunda Guerra Mundial, ela fazia parte da União Soviética, era a Rússia, beleza? Então a Polônia ficava entre a Alemanha e a Rússia. Aí o Hitler chamou o Stalin para conversar e falou: ô Stalin,
Tá vendo essa terra aí, velho? Essa terra bem no meio de nós dois aí? Pois então, ela tem um monte de ferro, dá pra plantar um monte de coisa aí e tal. O que que você acha da gente dividir? E o Stalin nem era esperto nem nada, né? Ele falou, cara, é uma boa ideia, vamos se unir. E essa união entre Rússia e Alemanha nazista foi conhecida como Pacto Ribbentrop-Molotov. Essas são duas cidades, né, da fronteira ali, uma na Alemanha e uma na Rússia, onde essas pessoas se reuniram e governantes, né, representando Adolf Hitler e o Stalin, se reuniram e fizeram um acordo. Falaram, olha, vamos dividir a Polônia. A gente se organiza, fica metade da Polônia para a Rússia, metade da Polônia para a Alemanha. E aí, se você perguntasse, e os poloneses? O Hitler diria, dane-se os poloneses, dane-se esses judeus. A Polônia está cheia de judeu, dane-se a Polônia. A gente vai dividir ela e vai pegar para a gente. E aí o Stalin falou, beleza, Hitler, então tem um acordo. Eu coloquei uma imagem de vocês para vocês verem aí, do Hitler e do Stalin no noivado, né? O Hitler como sendo noivo e o Stalin a noiva aí, né? Que coisa linda. Os dois juntinhos, trabalhando juntinhos no dia. O Reino Unido e a França, claro, eles falaram: olha, a França já estava malaca lá, né, já estava esperta, falou: não, Hitler, se você invadir a França, eu vou declarar guerra a vocês, velho. Se você invadir a Polônia, quero dizer. Os franceses, eles não estavam deixando. Falaram, Hitler é o anticristo, o Thiago está dizendo. Provavelmente foi mesmo, tem muita gente que acredita nisso aí. Então, os franceses disseram: ó, seguinte, se vocês invadirem a Polônia, a França vai declarar guerra a vocês, porque a Polônia é inocente. Eles estão recebendo os judeus porque vocês perseguem os caras. E aí o Hitler falou: meu irmão, eu tenho o maior exército do mundo, velho. A Rússia era o maior império do mundo, aí caiu, virou governo comunista, mas ainda era uma potência militar. E agora os dois juntos, o Hitler ficou super confiante. Ele falou: meu irmão, o mundo inteiro pode declarar guerra contra a gente agora que eu não tô nem aí. Eu e o Stalin juntos somos imparáveis. A gente junto é mais forte do que o mundo inteiro unido. Olha o tamanho da Rússia, meu irmão. Tá entendendo? Então, os dois unidos, o Hitler ficou, cara, super confiante. E aí, o que eles fizeram? No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia, ao mesmo tempo. No mesmo dia, os exércitos russos invadiram a Polônia e os exércitos alemães invadiram pelo outro lado. Mandaram lá tanque de guerra, avião, tal, pá, tudo ali, cercaram os poloneses. A Polônia caiu em questão de 6 meses. Em menos de 6 meses, a Polônia não existia mais. Você consegue imaginar isso? Tipo assim, hoje você está aqui estudando, tem o Brasil, tem o Bolsonaro, tem a sua vida, de um modo geral. E daqui 6 meses, no iniciozinho ali de 2021, o Brasil não existir mais, a gente fazer parte de outro país. Tipo, nada do que você conhece mais estar de pé. Foi tipo isso que aconteceu com a Polônia. Essa tática do Hitler se chamava Blitzkrieg, que a gente vai estudar daqui a pouco, é a guerra relâmpago. Qual era a ideia do Hitler? Falar, mano, se você agir muito rápido, o inimigo não tem tempo de reagir. Se o Hitler fosse se envolver numa briga de escola, por exemplo, antes de vocês começarem aquelas provocações, oxe, otário, cai dentro, moleque, não sei o quê. Enquanto você tá falando isso, o Hitler vai para cima de você e arranca 2 dentes numa porrada. Tipo, ele não dava tempo de você reagir. É Blitzkrieg, é rápido. Entendeu como é que é? Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a Rússia invadiram ao mesmo tempo a Polônia, que ficava no meio do caminho dos dois. E aí botaram o exército aí e tal. Eu coloquei foto para vocês. À direita aí tem os Panzers, que eu falei mais cedo. Panzer era esse tanque alemão aí. E era uma novidade muito incrível, porque a engenharia alemã era uma coisa maravilhosa. Até hoje, inclusive, existem carros alemães que são incríveis, como a BMW, né, uma marca da Alemanha. Volvo, se não me engano, também é uma marca alemã. Se eu não me engano, eu não tenho certeza que eu não entendo muito de carro, mas os alemães eles eram bons em construir motor. E eles construíam em série, igual o Henry Ford tinha descoberto lá nos Estados Unidos. Então ele tinha muito tanque. E aí, claro, esse aviãozinho que eu coloquei à esquerda é o Stuka. O Stuka é um avião alemão que na hélice dele, aquela partezinha lá da frente no motor, tinha um aparelhinho que fazia barulho. Então, quando o Stuka estava voando, ele fazia um barulho bem alto. Quando você vê qualquer filmagem da Segunda Guerra Mundial, você vê essas filmagens dos Stuka porque ficou muito famoso. Parecia uma sirene, igual lá do recreio, lá do intervalo na hora do colégio, fica aquele barulho bem altão. Esse avião fazia esse barulho o tempo inteiro. E isso aterrorizava as pessoas. Imagina você estar lá na sua casa, comendo, tomando seu café da manhã, daqui a pouco aquele monte de sirene enchendo o céu. Aquela barulheira.
As pessoas entravam em pânico, era tudo tática. O Hitler, então, ele deixava as pessoas com medo e atacava rápido. Isso era Blitzkrieg. A Polônia caiu muito rápido. Como a Guerra Relâmpago era um negócio que as pessoas não tinham tempo de reagir, a Polônia não durou nada. 2 dias depois, a Inglaterra e a França declararam guerra. Eles formaram, então, uma coalizão que ficou conhecida como os Aliados. Enquanto de um lado você tinha o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, principalmente, do outro lado você tinha a Inglaterra e a França, que eram os aliados. Esse barulho é para avisar que está invadindo. Pois é, no fim, Alan, acabou avisando, né? Era um negócio que era meio. As pessoas ouviam e já sabiam que tinha avião perto. Mas no início, quando o Hitler invadia o país com as Stukas, ela servia mais para dar medo mesmo. E aí, o Japão, claro, observando isso tudo acontecer, falou: Ô, Alemanha, deixa a gente entrar aí na parada, velho. A gente já tá junto mesmo, tá ligado? Tipo, olha o tanto de lugar que eu conquistei. Olha o mapinha aí para você ver. O Japão já estava invadindo da China desde 1931, velho. Quase 10, sei lá, quase mais de 5 anos antes, né? 39 não, 8 anos antes, o Japão já tinha invadido a China, já estava dominando a Manchúria, a Coreia já pertencia ao Japão, o Japão estava se expandindo. E ele falou, mano, se alia aí, porque a Rússia é aqui pertinho, você está vendo aí no mapa, no norte ali da Manchúria, tem o USSR, isso é a União Soviética. Então o Japão falou, ó, eu posso atacar a Rússia por trás, os russos nunca vão ver a gente vindo. E aí o Hitler falou, mano, o alemão, a gente pode ser muito amigo, o alemão e o japonês, porque a Alemanha de um lado e o Japão do outro, a gente cerca a Rússia se a Rússia nos trair, porque não demorou muito. A Rússia traiu o Japão coisa de 2 anos, coisa de meses depois, não foi nem 2 anos. Eles tinham se combinado junto, o Hitler e o Stalin lá juntos, para invadir a Polônia. Logo depois de invadir a Polônia, o Stalin traiu o Hitler. O Stalin invadiu terras lá que era para ser da Alemanha, e aí, rapidinho, acabou aquela aliança ali, e o Hitler declarou guerra à Rússia também. Então, Rússia e Alemanha não ficaram juntos por muito tempo. E o Japão era um aliado bom nesse sentido. Ele falou: se a Rússia fizer merda, a gente vira contra eles aqui por trás. E aí, Alemanha e Japão juntos conseguem dominar a Rússia se for necessário. E aí, o imperador Hirohito, que eu vou colocar uma foto para vocês na aula que vem, declarou o apoio lá à Alemanha. Beleza? E aí, ele entrou para o eixo junto com a Alemanha. Tranquilo? Essa traição do Stalin é muito importante para vocês entenderem, por quê? Os 3 países maiores lá do eixo são Alemanha, Itália e Japão, enquanto que os aliados eram França, Inglaterra, e aí com a traição da Rússia, a Rússia entrou para os aliados. Então os 3 países aliados eram França, Inglaterra e Rússia, que também invadiu a Polônia. Isso é uma coisa muito incrível para a gente concluir a aula, porque olha o tamanho da hipocrisia do mundo, cara. Até hoje, comunismo é permitido, a gente tem partido comunista aqui no Brasil do mesmo jeito, não tem problema você tatuar a cruz e o martelo, usar de foto de perfil, é de boa. Só que, na época da invasão da Polônia, que começou a Segunda Guerra Mundial inteira, a Rússia estava do lado do Hitler. É um negócio muito louco. Eles traíram o Hitler logo depois, mas eles ajudaram o Hitler a começar a guerra. Tá entendendo como é que é? Só que como eles venceram, o Alan perguntou aí, que time venceu a Segunda Guerra? O time dos aliados. Quem ganhou a guerra foi Inglaterra, França e Rússia, com a ajuda dos Estados Unidos e do Brasil. Nós lutamos na guerra também, a gente ajudou esses caras. Vasco. Fala sério, Thiago. Se bem que eu acho que o Vasco já existia nessa época. Não sei. Então, queridos, o nosso conteúdo de hoje vai se encerrar aqui, beleza? Com o Japão se aliando aí com o Japão se aliando aí ao eixo, beleza? Na aula que vem a gente vai continuar estudando a Segunda Guerra Mundial, principalmente um pouco mais de detalhes sobre a Blitzkrieg, como foi que usando aquela guerra relâmpago o Hitler conseguiu invadir a França e dominar a França inteira logo depois. A gente vai ver isso tudo na aula de segunda-feira, belezinha? Então, palavras-chave para você se lembrar do conteúdo de hoje, tranquilo? Principalmente os dois lados, o eixo e os aliados brigando entre si, tranquilo? Principalmente isso. Segundo, como era o governo nazista? O governo nazista era principalmente fundamentado em indústria pesada, militarização e perseguição aos judeus. Tranquilo? Na aula que vem a gente vai ver então como foi o andamento da Segunda Guerra Mundial e o que o Hitler resolveu fazer sobre os judeus. O que ele queria fazer com esses caras. Beleza? Não se esqueçam de responder a chamada da semana. Eu postei na segunda-feira, mas se você ainda não respondeu, responda. Não se esqueça da aula que vem, segunda-feira. Beleza? Tiago já deu spoiler aí, ó. Matar. Pois é, a resposta foi o Holocausto. Belezinha, queridos?
Eu vou interromper a gravação então. Vejo vocês na semana que vem. Um forte abraço.